esse é um estudo que, ao mesmo tempo que nos ensina, nos faz refletir sobre a grandiosidade do amor de Deus, a harmonia entre todos os aspectos da palavra de Deus, ao mesmo tempo que esse tema faz isso por nós, também ele nos leva a compreender que não há legalismo nenhum na palavra de Deus. Não existe o legalismo. Por exemplo, os nossos irmãozinhos evangélicos, eles usam muito como argumento que a lei é do Antigo Testamento, a lei foi abolida na cruz e ninguém precisa guardar a lei. Esse é o argumento. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ali aboliu a lei. E nós temos aqui vários versículos, temos aqui várias evidências de que a lei é a maior expressão de amor do Senhor e que ela está totalmente ligada à graça. Não tem como desvincular um do outro. Por quê? Porque elas são complementares. Elas são complementares. Elas não são... A lei é uma coisa, a graça é outra. Não. Sim, sim e não. Elas são diferentes, mas elas não são independentes, elas se complementam. Então, é isso que nós vamos estudar, a beleza deste tema hoje. Então, eu queria convidar os meus irmãos, assim como estamos, a nós orarmos juntos, para que o Senhor Deus nos ilumine em toda a nossa jornada. Tá bom? Então, vamos lá. Oremos ao Senhor. Santo Pai, nosso bom Deus, Criador, nosso Redentor, nosso amigo, nosso Senhor e Salvador. Como é bom estar nas horas sagradas do teu santo dia, para juntos adorarmos o Senhor, compreendermos a tua verdade, lermos aquilo que o Senhor deixou registrado para a edificação da nossa vida, para a nossa instrução, para que não fôssemos enganados, para que pudéssemos tomar decisões firmes ao lado do Senhor. Obrigada, Senhor, por deixar a tua voz revelada para nós na Santa Bíblia. Nos ajude, Pai, a ouvirmos o Senhor e unicamente o Senhor em tudo que formos ler hoje. Que cada comentário, lido ou feito, não venha de um pecador, mas venha do Senhor orientando tudo, Pai, tudo o que vamos acompanhar, as diferentes temáticas, cada pergunta, porque queremos ser ensinados do Senhor e não de seres humanos. Dá-nos para isso, Senhor, o discernimento para poder separarmos a verdade do erro, para podermos ver todas as coisas com clareza e que somente o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso entendimento. Te rogamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, por gentileza, peguem o estudo bíblico de vocês. Vocês vejam que cada professor de Bíblia aqui tem um estilo, diferente. O meu é o guia e a Bíblia, Então, pegue, por gentileza, o seu guia. Pergunta número 1. Pergunta número 1. Diz assim: qual é o papel da lei de Deus na vida do cristão? Qual é o papel da lei de Deus na vida do cristão? Então, nós vamos ler primeiro, vamos lá para o livro de Salmos, Salmos 19. Deixa eu voltar aqui. Salmos 19, no versículo 7. Salmos 19, verso 7, nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. Olha só, o que essa linha, a primeira linha está nos dizendo? A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. Olha só, qual era a Bíblia de Jesus Cristo? A única Bíblia que Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele teve. A única Bíblia dele era o Antigo Testamento.
Então, aqui está escrito o quê? Que a lei do Senhor é perfeita e converte, é ela, a lei. A lei de Deus, na verdade, irmãos, se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós temos a lei de Deus espelhada aqui de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque muitos, quando falam na lei de Deus, falam nela como se fosse aqueles 10 mandamentos sequinhos ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Só que aqueles 10 mandamentos, eles se ampliam, eles se desdobram. Quando Jesus veio, lá no Evangelho de Mateus, você pode ler lá, no Evangelho de Mateus, o que foi que Jesus disse, quando ele deu aquele exemplo do adultério. Leste o que está escrito, não adulterarás. Aí vem, eu, porém, olha Jesus ampliando a lei, eu, porém, vos digo, que qualquer homem, e quando ele fala homem, é homem e mulher, né? Mas vamos pegar só o homem, como ele disse, que qualquer homem que olhar para uma outra mulher com cobiça, com pensamentos impuros, ele já adulterou com ela. Então, o que o Senhor Jesus Cristo fez? O Senhor Jesus Cristo, ele ampliou a letra da lei. Quando ele faz isso com um dos mandamentos, ele está fazendo o princípio, tem que ser aplicado a todos os outros mandamentos. Todos os outros. Então, quando eu digo porém, vou dar, por exemplo, vou dar um outro exemplo de um mandamento ampliado. Quando diz lá, não levantar falso testemunho contra o teu próximo, né? Quando não falar nada com relação ao teu próximo, né? Então, quando eu falo isso, mas quando eu vou e transgrido esse mandamento, falar do próximo, falar de alguém pelas costas, o que eu estou fazendo com essa pessoa? Ellen White tem uma citação que é, assim, curiosa. Quando eu falo de alguém, é a mesma coisa, e ela não está na minha presença, é a mesma coisa que eu estiver cortando o cadáver dela e devorando em cima da minha mesa. Entende? Ou seja, quando o Senhor Deus diz, não matarás, ele está dizendo, não fale mal do seu próximo, que é como se você estivesse matando ele pelas costas. Você entende que o não matarás, que na verdade é não, o que está escrito no original é não assassinarás. Este é o termo correto, né? Que é algo intencional, tá? Então, quando o Senhor Deus, ele nos deu esses 10 mandamentos, aí vem aqui, vamos voltar agora para Salmo 19, verso 7. Estamos apenas na primeira linha, que diz assim, a lei do Senhor é perfeita e ela converte a alma. Quando nós atentamos para esses aspectos da lei, não apenas a letra, mas ela ampliada, nós começamos a entender o que vai realmente na mente, no coração do Senhor, que é muito mais profundo. E o verso continua, o testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Onde está o testemunho do Senhor? Está aqui, ó. Esse completo é o testemunho do Senhor. E é este testemunho que torna sábio a mim e a você. Nós nos tornamos sábios por meio da leitura da palavra. E quando nós lemos a palavra e acompanhamos ali o pensamento de Deus, aqui está revelado o pensamento de Deus, meus queridos. É o pensamento de Deus revelado para nós. E aí o que é que acontece? Quando nós temos contato com o pensamento de Deus, imperceptivelmente nós somos transformados, nos tornamos mais sábios, e não é qualquer sabedoria, é sábios para a salvação. Esse é o maior objetivo da minha e da sua vida, sermos sábios para a salvação. Então, a pergunta que nós estamos é, qual é o papel da lei de Deus na vida do cristão? Converter a alma.
converter a mim e a você aos caminhos do Senhor. Vamos agora para Romanos. Abram, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Que diz assim: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Ah, uma informação importante aqui para nós. O que a lei faz para mim e para você? O que a lei revela para mim e para você? Ela nos dá o conhecimento do pecado. A lei nos mostra claramente aquilo que não vem de Deus. A lei nos mostra aquilo do qual nós precisamos nos afastar. A lei nos mostra aquilo do qual nós precisamos fugir. Entende? É isso que a lei faz. Então, aí o verso diz assim, que pelas obras da lei, ou seja, por praticar aquilo que a lei diz, ninguém vai ser justificado. Essa é uma informação importante para nós. Porque a palavra de Deus não diz que nós precisamos ser justificados, mas a lei não tem o papel de justificar. Não é a lei que justifica. A lei apenas mostra, revela o que é pecado. Só. A lei não transforma a nossa vida. A lei não converte a nós. Ela nos mostra o que fazer para ser convertido. Mas ela não tem poder nela para transformar a minha vida, a minha e a sua vida. Consegue entender isso? O Senhor Deus deixou todos os traços de caráter dele revelados por meio da lei dele. Então, os 10 mandamentos nada mais são do que 10 traços do caráter de Deus revelados para mim e para você. E que cada um desses 10 caracteres, eles têm desdobramentos. O primeiro tem vários desdobramentos, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente, como Jesus nos mostrou. Tudo bem? Mas não há poder na lei para nos tornar santos, para nos justificar, nos tornar justos diante de Deus. Não é este o papel da lei. É isso que o verso está nos dizendo. Entende? Nós precisamos unir cada uma das informações, tá bom? Então, de um por um, a gente vai aqui unindo essas informações. Agora, aqui mesmo no livro de Romanos, virem a folha, vamos para o capítulo 7, dá umas viradinhas de folha. Capítulo 7, verso 7. Capítulo 7, Romanos 7. O que diremos, então? É a pergunta. A lei é pecado? A lei de Deus, que né, os 10 mandamentos, essa que nós estamos lendo. A lei de Deus é pecado? Aí o próprio apóstolo Paulo responde na carta aos Romanos. De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo, em algumas versões está a cobiça, se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Entenderam? Se a lei não dissesse, tu não cobiçarás, então eu não saberia, ninguém teria claro o que significa desejar, cobiçar algo ou alguém. Tudo bem? Então, mas aqui na pergunta, qual é o papel de Deus, da lei de Deus na vida do cristão? Então, é apenas revelar o que é o pecado. Ponto. Esse é o papel da lei de Deus. Vamos agora para o apóstolo Tiago. Fica depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1. Vamos ler do verso 22 ao 25. Tá bom? Hebreus,
Tiago, capítulo 1, versos 22 ao 25. Diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Olhe só, o que o Jesus está nos dizendo aqui? Pela pena do apóstolo Tiago, irmão de Jesus. O que ele está dizendo aqui? Que sede cumpridores da palavra e não ouvintes apenas. Porque se você, Cleuma, faz isso, você está enganando a vós mesma, a você mesma. Você está pensando que você é crente, você está pensando que você é cristã, mas, na verdade, você apenas é uma capa de fingimento. Porque você conhece a lei, conhece a verdade, mas você não vive. É isso que Paulo está dizendo. Aí vamos para o verso 23, nós vamos ler até o 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla seu rosto natural em um espelho. Vamos entender o que Paulo quer dizer aqui? Porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho e logo esquece que tipo de homem ele era. Olha só, essa alegoria que Paulo usa do espelho é interessantíssima. Sabe por quê? Porque quando nós lemos espelho, a gente pensa nesse espelho que nós temos hoje em dia, altamente polido, altamente, né? O espelho, na época de Paulo, o espelho a que a maioria das pessoas tinha acesso era um espelho que dava uma ideia do rosto, era fosco. Se você pesquisar, coloca no Google, espelhos usados na época de Paulo. Espelhos usados na época de Paulo. Você vai ver que as mulheres, as mais ricas, elas tinham acesso a espelhos de um pouco melhor qualidade, que elas conseguiam delinear, ver o seu rosto, ver o cabelo, se ver a sua imagem de uma forma um pouco melhor. Mas as pessoas, por exemplo, Tiago está escrevendo ao povo dele na época. A maioria do povo não tinha acesso a isso, mas tinha acesso a espelhos. E não eram de altíssima qualidade, porque eles não tinham recurso para investir. Então, o que acontece? Era fosco. Dava uma noção da imagem, mas não com detalhes. E qual era o resultado? Então, a pessoa, ela meio que se via ali. E quando ela se afastava, já não dava para lembrar exatamente por quê? Porque ela não via com exatidão. Entendeu? Então, porque se alguém é ouvinte, agora vamos reler o verso 23, aplicando essa imagem do espelho, da época de Paulo, nisso que a gente está lendo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla seu rosto natural no espelho, porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho e logo se esquece de que tipo de homem ele era. Verso 25, último verso. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, a liberdade de quê? A liberdade do pecado. Aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, ou seja, não desiste, está ali firme, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra. Este homem será abençoado em seu feito. Isso aqui é uma promessa de Deus para mim e para você. Que se nós perseverarmos em seguirmos o que a lei de Deus diz para nós, nós seremos o quê que o Senhor está dizendo aqui para nós? Isso é a voz de Deus para nós. Nós seremos abençoados. Abençoados. Então, pegue agora o seu guia de estudos, Fundamentos da Fé, e nós vamos ler o comentário da resposta, tá bom? Que diz assim, primeira pergunta, qual é o papel da lei de Deus na vida do cristão? Agora a gente vai fazer o fechamento com este resuminho aqui, tá bom? A lei de Deus é o padrão divino de justiça que revela o pecado, mostrando nossa necessidade de um Salvador que cumpriu a lei em nosso lugar,
Isso é o mais importante. Por que que eu e você não somos cumpridores da lei? Porque pelas nossas próprias forças nós não andamos nem daqui para ali, espiritualmente falando. Tudo bem? Mas mostra, a lei nos mostra, Cleuma, você está vendo esses 10 mandamentos aqui? É impossível, Cleuma, para você. Mas teve um, Cleuma, que cumpriu. Cada um dos 10 com perfeição. E aí a gente vai entender melhor mais para frente. Então, cumpriu a lei em nosso lugar e nos conduz à comunhão com Ele. A palavra-chave é que nós temos aqui, uma palavra-chave, comunhão. É a comunhão com Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nos leva à salvação. E é Ele que nos habilita a viver a verdade, a viver a lei de Deus no dia a dia. Vamos para a segunda pergunta. O que significa estar debaixo... Perdão. O que significa estar debaixo da graça? Vamos entender isso. E não debaixo da lei. Vamos entender bem claro isso. Vamos lá para Romanos. Vamos lá para Romanos, capítulo 6. Vamos para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos ler bastantes versículos hoje de Romanos. Por falar nisso, nós temos já uma playlist lá no meu canal. Por favor, atente a isso. Se você quer estudar com mais profundidade sobre e entender mais sobre a justiça de Cristo pela fé, estude o livro de Romanos. E está lá um estudo completo na minha playlist chamada Romanos pela Fé. Acesse lá e você tem o estudo desde Romanos, capítulo 1, até Romanos. Nós estudamos até o capítulo 13. Então, vamos... Você deve estar no estudo errado, mozão. Vai cortar. Então, ali naquele estudo, o estudo de Romanos, tem lá perfeitamente, bem claro, verso a verso, nós vamos estudando com bastante atenção. Tá bom? Então, na pergunta 2, o que significa estar debaixo da graça e não debaixo da lei? Romanos. Aqui, se você tiver um lápis, anote, porque aqui o estudo sugere Romanos 6,14. Mas nós vamos ler do verso 1 de Romanos 6 até o verso 14. Tá bom? Então, vamos lá. Porque nós precisamos entender o contexto mais amplo. Certo? Então, vamos lá. Paulo, ele constrói todo um raciocínio para a gente poder chegar no verso 14 e entender. Então, verso 1 diz assim: o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? Aí vem o verso 2. De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não faz sentido, é o que Paulo está dizendo. Verso 3. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ó, a semelhança de Jesus, que nós, quando nós batizamos, nós somos ali sepultados nas águas, assim como Jesus foi sepultado ali também no batismo dele, né? Simbolicamente. Verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. Olha aí a importância do batismo, de entregar a vida a Jesus. Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Estão compreendendo? Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte,
também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Verso 6. Sabendo isto, que o vosso velho homem foi crucificado com ele, é isso que deve ser a minha e a sua vida. O velho homem, a vida passada, crucificada ali com Cristo. Para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha só, quando a nossa vida é crucificada com Cristo, nós deixamos de servir a nós mesmos, aos nossos próprios gostos e inclinações, e passamos a viver por Cristo e em Cristo. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Todo aquele que morre com Jesus foi liberto do pecado. E Paulo explica para nós aqui que é a morte pelo batismo. Só que o batismo ele é um momento. Essa morte ela precisa ocorrer dia a dia, todos os dias. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Verso 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Olha só, queridos, a morte não teve domínio sobre Cristo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você, que se eu e você morrermos em Cristo, a morte não terá eterno domínio sobre nós. Nós viveremos novamente. Essa é a promessa de Jesus. 10. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em como? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. E olha só essa parte agora, muito importante. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Então, o pecado não pode reinar no nosso corpo mortal para obedecer aos nossos desejos. Nós obedecermos ao pecado em nossos desejos. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça de Deus. Aí vem o verso 14. Olha que mensagem agora para nós. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A pergunta 2 que nós estamos estudando é o que significa estar debaixo da graça e não estar debaixo da lei. Quando estar debaixo da graça é estar debaixo do assim diz o Senhor. É estar debaixo da sua misericórdia. É estar debaixo do seu amor. É crer que a palavra de Deus, a graça de Deus, a graça, nada mais é aquilo que nos habilita a viver uma vida santa. Isso é graça. Então, nós estamos debaixo da graça. Quando nós estamos assim e vivemos, lembra, vamos unir as informações. Acabamos de ler, onde foi, meu pai? Foi em Romanos, mas eu não lembro mais o verso, que a gente acabou de ler, agora, há uns momentos atrás. Que não reine o pecado no nosso corpo mortal. Então, nós não podemos permitir isso. Então, não podemos ser apenas ouvidores, simples ouvintes da lei, mas praticantes. Então, a partir do momento em que nós vivemos a palavra de Deus, não por força própria,
porque nós não conseguimos. Mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, essa palavra ela vai fazendo parte da nossa vida. E é isso, e a graça vai nos proporcionar essa liberdade que somente a vida em Cristo nos dá. Nós vamos entender melhor. Vamos aqui virar algumas folhinhas para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. Muito importante esses dois versos, estamos falando sobre a graça. Então diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verifique aí na sua Bíblia se o verso para aí. Se o verso para aí, a sua Bíblia não é boa. Tá bom? Porque o verso, ele não termina aí. A Bíblia correta, a Bíblia boa, ela continua. Então, vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este é o verso completo. Romanos 8, verso 1. Aí vamos para o 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, Cristo veio para trazer libertação da lei do pecado e da morte. Cristo veio para trazer graça, poder para vencer ao pecador. Entende? Então, vamos para Gálatas 5, verso 18. Vamos avançar. Mais 3 livros para frente, 3 livrinhos da Bíblia. Gálatas 5, olha que preciosidade este verso. Esta mensagem de Deus para nós neste verso. Gálatas 5, 18. Olha o que Deus está nos dizendo aqui. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estais sob a lei. Porém, se deixardes que o Espírito Santo vos guie, já não estais sob a lei. Então, o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que ser sensível, se permitisse ser sensível à voz do Espírito Santo, à condução da nossa vida pelo Espírito Santo, quando nós permitimos isso, nós já não está. O que significa estar sob a lei? É ser condenado por ela. É ser acusado. Dizer, Cleuma, você é culpada disso, disso, disso. Mas se nós estamos andando como Enoque, todos os dias ali, se nós estamos andando com ele todos os dias, então nenhuma condenação há para mim, para você. Por isso que tem um versículo que diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse que nós acabamos de ler, Romanos 8:1. Não há condenação. Por quê? Porque estamos ali vivendo com o Espírito de Deus. Tudo bem? Vamos agora para o vizinho. Efésios. Efésios, capítulo 2. Perdão. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Nos diz assim: atenção, pois pela graça, nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Olha o que diz o verso. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. É crer. E isso não é de vós mesmos. Isso é um dom de Deus. Essa graça é um dom gratuito de Deus. É o que Jesus nos dá. Aí vem o verso 9. Não vem de obras, para que nenhum homem se glorie.
Queridos, a glória do homem é lixo. A glória do homem é pó. É por isso, queridos, que não devemos elogiar as pessoas na frente delas. O elogio é a pior coisa que se pode fazer para qualquer pregador. Não elogie. Um pregador da palavra, tenha ele um cargo eclesiástico ou não, ele é um pecador comum, e talvez pior do que você. Então, nunca elogie. O que nós precisamos saber é que, quando nós estamos compartilhando qualquer coisa, com qualquer ser humano, com qualquer assunto bíblico, estamos compartilhando com qualquer pessoa, nós estamos simplesmente compartilhando daquilo que Jesus nos ensinou. Não há mérito nenhum nisso. Nenhum mérito. É nosso dever. É nossa missão. Então, não podemos elogiar, porque o elogio causa um estrago tremendo. Então, peguem aqui, por gentileza, o guia de estudos, vamos ler o resumo do comentário da pergunta 2, que diz assim, olha, a pergunta 2 diz, o que significa estar debaixo da graça e não debaixo da lei? Resposta, estar debaixo da graça significa que em Cristo, somos livres da condenação da lei. Somos perdoados e transformados e podemos obedecer a Deus, não por medo, mas por amor e gratidão. É exatamente isso. A graça nos ajuda a conhecer melhor a Deus tão bem, tão bem. Nós passamos a amar tanto a Jesus que nós desejamos ser cumpridores da sua palavra por amar a Ele, por sermos gratos pelo imenso sacrifício que Jesus fez ali na cruz, por mim e por você. Você sabia que se só houvesse um pecador na terra, Jesus teria morrido por este único pecador? Pense nisso. Esse é o valor de uma alma para o céu. Esse é o valor de uma alma para o céu. Vamos para a pergunta 3. Por que a graça de Cristo não anula a lei de Deus? Muitos dizem que, muitos que não são, que são evangélicos, dizem não, porque nós vivemos agora sob a graça. A lei foi abolida na cruz, lembra? A pergunta é, por que a graça de Cristo não anula a lei de Deus? Vamos entender. Vamos para 1 João, capítulo 5, lá perto de Apocalipse, lá para o final. 1 João, capítulo 5, verso 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. As pessoas aceitam 9 mandamentos, mas rejeitam o 4º, que é a guarda do Santo Sábado do Senhor. Isso é muito comum no meio evangélico. É como se o Senhor tivesse reformulado, né? Um mandamento apenas. Não, vamos... Onde está? Não existe nem lógica para uma pessoa que é inteligente. Não existe lógica. Reformular 1 e deixar 9. Qual seria o princípio que o Senhor Deus utilizaria para fazer um negócio desse? Será que ele seria um Deus justo? Então, quer dizer que 9 aspectos do caráter de Deus são válidos e um era defeituoso e ele mudou? Olha só que grave é isso.
dizer que o Senhor Deus aboliu um mandamento. Por quê? Porque não é conveniente para a comunidade evangélica. Entende? Queridos, os evangélicos não guardam o domingo. Nenhum deles. Porque se eles guardassem o domingo como o sábado deve ser guardado, como nós guardamos o sábado, quando eu disse com o povo sabatista, como os sabatistas guardam o sábado, que é do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, quando eles fazem, se eles fizessem isso com o domingo, sabe? Faria mais sentido. Mas a única coisa que eles fazem é ir à igreja, a maioria deles, tá? Ir à igreja no domingo, volta e começa a ter atividades como se fosse qualquer outro dia da semana. Me diga onde está a santidade. Não existe nem santidade no domingo para eles. Entende? Nem no domingo tem santidade. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essas coisas bem claras para nós entendermos quais são os princípios da lei de Deus aplicados ali nos mandamentos, para que nós possamos entender o que são obras e o que é graça. Então, aqui, em 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É isso que nós precisamos entender. Não há peso nenhum na guarda dos mandamentos. O peso que existe é o peso que nós mesmos, seres humanos pecadores, impusemos a eles. Vamos lá. Vamos agora para Hebreus 10:16. Hebreus 10, verso 16. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. O que é um pacto? Um pacto é um acordo, é uma aliança, é um contrato, né? Então, é um acordo. Então, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Vamos ver qual é esse pacto. Colocarei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. Então, é isso que nos torna um com o Senhor. Quando Ele escreve as suas leis no nosso coração. Para que isso aconteça, nós precisamos permitir. Nós precisamos permitir. Não é? Então, aí olha a promessa linda no verso 17, que continua 16, no 17, diz assim: e de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Quando nós nos arrependemos sinceramente e pedimos perdão a Deus pelo pecado, em nome de Jesus, pela fé de Jesus, pelo nome de Jesus, quando nós fazemos isso, o Senhor imediatamente nos perdoa naquele momento. O Senhor Deus, ele não é que nem eu e você, que nós ficamos assim ponderando. Ah, será que fulano merece? Será que ele realmente se arrependeu? Não. O Senhor sonda o nosso coração. Aqui está o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. E ele está dizendo, quando há um verdadeiro arrependimento, ele diz assim: de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Né? Então, vamos lá. Pegue agora a pergunta 3, vamos ler o comentário, aí no Guia de Estudos Bíblicos. Diz assim, a pergunta: por que a graça de Cristo não anula a lei de Deus? A graça de Cristo nos liberta da condenação da lei.
mas não elimina a importância da lei. Entende? A lei continua sendo importante, porque ela é um parâmetro, ela é um ponto importante que nós precisamos, que nos mostra o que é certo e o que é errado. Mas a graça de Cristo, o que é que ela faz por nós? Ela nos livra, nos liberta da condenação da lei. E aí o texto continua. Em vez disso, a graça nos leva a uma obediência voluntária, a um desejo de obedecer, impulsionada pelo quê? Pelo amor e capacitada pela presença de Cristo em nossa vida. Então, olhe só, é a presença de Jesus na nossa vida que nos faz vencer o pecado. É isso. A comunhão é a resposta. Vamos para a pergunta 4. Como a lei revela a nossa necessidade da graça de Cristo? Vamos aqui voltar para o livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, se você quiser continuar fazendo estudos bíblicos, vá lá, já tem estudos bíblicos na playlist Romanos pela Fé. Só o estudo do livro de Romanos. Romanos, capítulo 7, versos 24 e 25. Romanos, capítulo 7, versos 24 e 25, que diz assim: Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? É uma pergunta assim, Senhor, eu sou pecador. Até quando esse corpo de morte, até quando eu vou continuar pecando contra o Senhor? Aí vem o verso 25. Aí vem a resposta. Paulo faz essa pergunta e vem a própria, e ele mesmo dá a resposta. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, como é que a lei nos revela a nossa necessidade da graça de Cristo? A lei revela o que é pecado. Aquilo que está na nossa carne, que nós estamos cometendo de errado na nossa carne. Se nós estamos, por exemplo, falando o que não deveríamos falar. Se nós estamos, por exemplo, até mesmo pensando o que não deveríamos pensar. As pessoas ao nosso redor não têm acesso aos nossos pensamentos. Mas nós sabemos o que nós pensamos. E se nós estamos andando com o Espírito do Senhor, o Espírito nos revela na hora, quando aquele pensamento é um pensamento errado, é um pensamento ofensivo a Deus e que vai poluir o nosso corpo, a nossa alma. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos ajudar na nossa caminhada de santificação, nos revelando o que é pecado por meio da lei de Cristo. Tudo bem? Vamos avançar. Vira a folha para Romanos 8:3, só virando a folha. Romanos 8:3 diz assim: Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhante da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Vamos de pedacinho por pedacinho, para isso ficar bem claro. O que a lei? A lei é impotente. A lei é impotente para fazer. O que ela é impotente para fazer? A lei é impotente para santificar. Ela não santifica. A lei não transforma vidas. Ela não faz isso. Quem faz isso é a graça. Por meio do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, a lei, por que a lei não pode mudar a minha e a sua vida? Porque a lei, ela mostra o que está na nossa carne, que é o pecado. Então, ela só faz isso. Ela só revela.
Mas Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, olha só, em semelhança minha e sua, Cristo, ele fez o quê? Ele condenou o pecado na sua própria carne, quando ele não pecou. Ao não pecar, Jesus condenou o pecado. Entendeu? E disse, os seus dias estão contados. Acabou para você. Eu vim para pôr fim ao pecado. Isso foi o que Jesus Cristo fez quando ele cumpriu a lei de forma perfeita com a sua própria vida, sem nunca ter pecado. Entende? Muito bem. Vamos para Gálatas, capítulo 3, verso 24. Mais para frente. Gálatas, capítulo 3, verso 24. Eu gosto muito desse verso. Dependendo da Bíblia, tem palavras diferentes para o que a gente vai ler agora. Então, vamos lá. Gálatas 3, 24 diz assim, porque a lei foi o nosso tutor. Em algumas versões diz, porque a lei nos serviu de aio. Aio. Aio é a mesma coisa que tutor, ou seja, um professor, um instrutor. De modo que a lei foi nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Olha só que informação preciosa para nós. Então, o que é a lei para nós? Ela é o nosso instrutor, ela é o nosso educador. Ela nos instrui, nos mostra que sozinhos nós não conseguimos e precisamos ir a Cristo. A lei nos conduz, nos aponta a Cristo, que é o único capaz de guardar a lei de forma perfeita. E só por meio de Cristo nós somos justificados, por meio da fé. Você tem fé? Você crê que você pode ser transformado pela graça de Cristo Jesus? Então você pode ser justificado, tornado justo. Deus pode declarar você justo no momento em que nós confessamos, nos arrependemos e abandonamos o pecado. Isso é justificação pela fé. Então, por gentileza, peguem a pergunta 4, vamos ler aqui o resumo, que diz assim. Primeira pergunta, como a lei revela nossa necessidade da graça de Cristo? A lei atua como um espelho, revelando nossas falhas e nossa incapacidade de viver segundo o padrão divino. Mostrando, olha só essa parte aqui que é a mais importante. A lei, ela mostra que precisamos de Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar e nos oferece a sua graça. Entende? É isso que a lei faz. Ela nos mostra Cristo, que foi quem cumpriu toda a lei em nosso lugar. E Cristo faz o quê? Ele nos oferece o seu poder para vencer, por meio do Espírito Santo. Isso é graça. Vamos para a pergunta 5. Qual é o papel de Cristo agora, ao nos livrar da condenação da lei? Vamos ver? Vamos para Romanos, voltar para Romanos, capítulo 8. Desta vez, vamos ler os versos 3 e 4. Romanos, capítulo 8, versos 3 e 4. Que diz assim: porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca, nós já lemos, vamos reler, visto que estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei, agora olha só, o verso 4, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo bem? Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo bem? Então, o Senhor Deus, ele aqui nos mostra que para que sejamos... Tchau, meu amor, vai com Deus. A minha sobrinha neta estava fazendo estudo aqui com a gente. Para que nós sejamos transformados, para que a justiça da lei, a justiça é de quem? De Cristo. Para que a justiça de Cristo, ela fosse cumprida na nossa vida, nós precisamos andar segundo o Espírito, nos submetendo ao Espírito, nos submetendo à doce voz do Espírito Santo, que é o representante de Cristo aqui na Terra. Vamos virar a folha para o capítulo 10? Vamos lá. Capítulo 10, verso 4. Que diz assim, porque Cristo é o fim da lei, ou seja, é o objetivo da lei. O objetivo da lei é Jesus, o nosso Salvador, para a justiça de todo aquele que crê. A lei aponta, nos leva a buscar a Cristo. É isso o que a lei faz, né? O objetivo da lei é apontar a Cristo, para que nós, ao vivermos a vida de Cristo, vivamos a sua lei. Entende? Vamos agora para Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento das nossas fraquezas. Eu vou parar bem aqui. Nós temos um sumo sacerdote neste momento, queridos, que está no santuário no céu. Nós vamos ter um estudo sobre o santuário. Ele está no santuário no céu. E ali ele está no terceiro compartimento, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. E ele está ali, intercedendo por mim e por você, diante do trono do Pai. E o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Hebreus, ele está dizendo que nós não temos um sumo sacerdote que não pode ser tocado com o sentimento das nossas fraquezas. Ele sabe, ele viveu na sua própria carne a minha e a sua vida aqui na terra. Agora, eu queria essa expressão, tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Existe um livro que eu gostaria de deixar como sugestão para você adquirir. O livro Tocado pelos Nossos Sentimentos. Este livro vende no IAG, tem lá disponível. E ele fala sobre, é o pastor Jean Zurcher, um pastor adventista do sétimo dia, ele é francês, e ele escreveu este livro, que é um apanhado histórico maravilhoso sobre a natureza humana de Jesus. Queridos, que obra fenomenal. Eu sugiro fortemente que os irmãos adquiram para o seu estudo pessoal. Tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Ele foi tocado com o sentimento da minha e da sua fraqueza. Ele sabe o que eu e você, nós passamos na luta contra o pecado. Ele sabe a tristeza que invade o meu e o seu coração quando nós caímos, quando nós erramos de novo, quando nós havíamos pensado que não cairíamos mais. E ele diz assim, não desista, não desista. Eu sou o teu advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai, queridos. Glórias a Jesus. E pegue, por gentileza, a pergunta 5
Qual é o papel de Cristo ao nos livrar da condenação da lei? Cristo cumpriu perfeitamente a lei e levou sobre si a condenação que eu e você merecíamos. Pela graça, muita atenção agora. Ele não só nos perdoa, mas nos oferece, essa é a palavra-chave, mas nos oferece a sua justiça para que possamos viver em harmonia com a lei. Cristo nos oferece a sua própria vida. Como é que nós tomamos posse da vida de Cristo? Contemplando a Ele diariamente. Como? Por meio da leitura da palavra e da oração. Queridos, não há fórmula mágica. Não há fórmula secreta. É simples assim. É muito simples. Vamos para a pergunta 6. Como a graça de Cristo nos capacita a viver em obediência à lei? Então, vamos agora falar de como a graça nos habilita a viver em obediência à lei. Vamos para Tito, antes de Hebreus. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim: Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, renunciando à impiedade. Essa é a minha e a sua parte. Renunciar, rejeitar, dizer que não aceita mais, rejeita, que nós rejeitamos. Queridos, quando nós fazemos isso, o Senhor Deus vem e nos dá poder para vencer. Porque nós rejeitamos o que é mal, desejando aquilo que é puro, santo e bom. Não há como não ser vitorioso sobre o mal se nós rejeitamos a Ele, pedimos que Deus habite em nós por meio do seu Filho Cristo Jesus. Entende? Vamos para 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, verso 9. 2 Coríntios 12, verso 9. E ele disse-me, olha o que Jesus diz para mim e para você. A minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, diz Paulo, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, quando é que o poder de Cristo repousa sobre mim e sobre você? Quando? Quando nós estamos fracos. Quando nós estamos dependentes. Isso é fraqueza. É estar dependente do Senhor constantemente. A autossuficiência espiritual, a arrogância espiritual, né? A independência espiritual é um perigo. Nós precisamos ser dependentes, humildes, espiritualmente falando, da graça de Cristo. E quando nós estamos fracos, é nesse momento de dependência, isso é fraqueza, a dependência. Nesse momento de fraqueza, de dependência, é que o Espírito Santo pode agir na nossa vida. Somente assim. Porque enquanto somos autossuficientes, enquanto somos como os laodiceanos, né? Ricos, cheios de riquezas, de nada precisando, como o Espírito Santo vai agir numa vida assim? É impossível, não é verdade? Vamos agora para Gálatas, por gentileza. Vamos para Gálatas, é o próximo livro. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5,
verso 16. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Andeis no Espírito. Andeis orando em todo o tempo, como fazia Enoque. Quando alguém cruzar o seu caminho, por exemplo, ou no trânsito, ou der uma resposta torta para você, esteja no Espírito. Senhor, lá está essa pessoa fazendo isso de novo comigo, me ajude, Senhor, a vencer este meu temperamento, eu não quero pensar mal, não quero pensar isso. É uma luta, entrar ali em batalha, em oração com o Senhor. Isso é extremamente agradável ao coração de Deus, porque demonstra não uma autossuficiência espiritual, mas uma dependência dele para vencer os maus traços do nosso temperamento, do nosso caráter. Não é? Vamos ver o comentário da pergunta 6? A pergunta 6, como a graça de Cristo nos capacita a viver em obediência à lei? A graça de Cristo nos transforma e nos dá poder por meio do Espírito Santo para viver de acordo com os princípios da lei. Ele vive em nós, permitindo que sua obediência se manifeste em nossa vida. Então, queridos, olha só. Eu marquei aqui no meu estudo a palavra princípios. Nós precisamos estar atentos aos princípios da palavra de Deus, aos princípios da lei de Deus. Porque são esses princípios que vão direcionar as nossas decisões. Entende? Vamos para a pergunta 7. Qual é o papel do Espírito Santo na relação entre a lei e a graça? Então, nós vimos Cristo, como é que é a graça de Cristo, como é que é o papel de Cristo. Agora vamos ao papel do Espírito Santo na relação entre a lei e a graça. Vamos para o Antigo Testamento. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo, qual é o versículo? 26 e 27. É uma promessa linda de Deus para nós. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. Queridos, vocês estão percebendo a conjugação verbal aqui? Está no futuro. E o futuro simples é um futuro que vai se cumprir. Já está fixo, já está determinado. Não tem como mudar. Então, olha, um novo coração também vos darei, é promessa. E um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verso 27, a promessa continua. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei, olha só, tanto de verbo no futuro, andar nos meus estatutos. E qual vai ser a consequência disso? Olha agora. E guardareis os meus juízos e os fareis. O que o Senhor está dizendo? E quando Ele transformar toda a nossa vida, à semelhança da vida perfeita de Cristo, lembra? Pela contemplação nós somos transformados. Quanto mais contemplarmos a Jesus, mais nós nos pareceremos com Ele. Então, Ele está dizendo, o Senhor Deus aqui, por meio do profeta Ezequiel, que depois que Ele fizer essa revolução de transformação na nossa vida, o que é que vai acontecer? Nós seremos habilitados por Ele. Para quê? Para guardar os juízos, as leis de Deus. Toda a sua palavra. Que maravilha. Vamos para 1 João, capítulo 3, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 3,
Aqui fala no guia de estudos apenas o verso 24, mas nós vamos ler o 23 e o 24, tá bom? 23 e 24. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. Olha, e aquele que guarda os mandamentos de Cristo habita em Cristo, e Cristo habita nele. Eu estou fazendo aqui as substituições. E nisto sabemos que ele, Jesus, está em nós. Como é que nós sabemos que Jesus está em nós? Pelo Espírito Santo que ele nos deu. Pelo Espírito Santo que ele nos deu. Qual é o papel do Espírito Santo na relação entre a lei e a graça? Vamos ler? O Espírito Santo nos aplica a graça de Cristo, capacitando-nos a viver em obediência, e não é uma obediência forçada, é uma obediência voluntária e amorosa. Voluntária e amorosa, escrevendo a lei de Deus em nosso coração e manifestando a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo se manifesta em nós quando a lei de Deus ela é escrita no nosso coração, por meio de uma transformação, por meio da contemplação. Pergunta 8. Como a obediência à lei é uma expressão de nossa gratidão pela graça de Cristo? Vamos para o Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, que diz assim, é bem curtinho e bem conhecido. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus só podem ser guardados se nós andarmos com Cristo todos os dias. Essa é a nossa única possibilidade, né? Vamos agora para Romanos. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2 diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É Paulo falando conosco. O Espírito Santo falando conosco pela pena de Paulo. De apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a adoração a Deus de modo consciente, de modo que nós decidamos adorá-lo por nossa própria vontade. Verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós rejeitamos nos conformar com este mundo, é porque nós estamos escolhendo algo diferente do que é do mundo. Nós estamos escolhendo algo que não é deste mundo. E isso vai proporcionar a transformação da nossa mente. Porque a única coisa que não é deste mundo é o que é santo, é o que é celestial, é o que está contido na palavra de Deus. E vai desejar nós sermos como Jesus é. Nossa mente será renovada. Nossos gostos serão transformados. Entende? Então, o comentário da pergunta 8 diz assim: a obediência é nossa resposta de amor e gratidão à graça de Cristo. Isso é a obediência. A obediência é nossa resposta de amor
e gratidão à graça de Cristo. Ao obedecer, expressamos nosso desejo de viver em comunhão com Deus, reconhecendo o seu caráter e reconhecendo a sua vontade. Então, meus queridos, quando nós decidimos obedecer a qualquer coisa, é porque nós fomos tocados pelo Espírito Santo. E entendemos que, ao seguir o que é o padrão de justiça de Cristo, nós estamos rejeitando aquilo que é pecaminoso e mal. Estamos rejeitando tudo aquilo que vem do inimigo das almas. E estamos dizendo sim para o Espírito Santo, para que ele haja na nossa vida e nos transforme a nossa mente, o nosso coração. Vamos para a pergunta 9. Como a lei e a graça se complementam na minha e na sua vida, na vida cristã? Vamos ler Tiago. Vamos ler apenas um versículo aqui. Tiago, capítulo 2, de 10 a 12. Tiago, vamos ver como a lei e a graça se complementam na vida cristã. Tiago, capítulo 2, de 10 a 12, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É necessário que Paulo nos dê aqui essa explicação, porque é a mesma coisa na lei de trânsito, por exemplo. Se eu ultrapasso o sinal vermelho, por exemplo, se eu ultrapasso o sinal vermelho, então eu estou transgredindo só um ponto da lei de trânsito? Não, eu estou transgredindo a lei de trânsito e eu vou ser condenada, julgada pela lei do trânsito. Tudo bem? É a mesma coisa. Verso 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometes adultérios, mas matares, você é um transgressor da lei. Assim falai, no verso 12, e assim procedei, ou seja, fale e haja, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, a nossa vida deve ser regida pelo assim diz o Senhor, porque nós seremos pesados na balança, seremos julgados por aquela lei. E como nós podemos nos livrar da condenação da lei? Como diz lá Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está a resposta. É Romanos 8:1. Então, vamos ler aqui o comentário da pergunta 9, que diz assim: a lei revela o pecado e nos conduz a Cristo, enquanto a graça nos perdoa e nos fortalece para viver em obediência genuína, tornando possível nossa santificação. A graça nos perdoa e nos fortalece por meio do Espírito Santo, certo? Para viver em obediência, e é isso que torna possível a nossa santificação. É maravilhoso poder compreender como tudo se harmoniza. E a nossa última pergunta: por que é importante compreender o papel da lei e da graça na nossa vida espiritual? Agora vamos fazer um fechamento. Vamos para Romanos, nós vamos reler, vamos fechar com a releitura de Romanos, capítulo 6. Vamos voltar. Romanos, capítulo 6, versos 14 e 15. Romanos 6, 14 e 15. Que versos maravilhosos, meus irmãos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não podemos esquecer isso. Agora vamos para o verso 15. Pois o quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. É impossível, porque a partir do momento em que nós temos contato com aquilo que é santo, puro e bom, nós vamos sendo transformados. Não, é incoerente viver uma vida de pecado
se nós estamos tendo contato com aquilo que é puro, santo e bom, e nós estamos desejando aquilo. Pela contemplação nós somos transformados. Então, se nós contemplamos o bom, manso e humilde Jesus, nós automaticamente vamos querer viver a vida dele. E vamos nos tornar cada vez mais sensíveis àquilo que não presta, àquilo que é mal, àquilo que contamina a alma. E vamos rejeitar cada vez mais isso. E ao rejeitarmos, meus irmãos, nós estamos autorizando ali, estamos permitindo que o Espírito Santo transforme tudo que é de ruim, de podre que ainda existe em nós. Entende? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de mim, de você, porque é dom de Deus. Entende? Vamos ler aqui o comentário da pergunta 10. Entender o papel da lei e da graça nos ajuda a ver que, embora a lei revele nossa necessidade de Cristo, é pela graça que somos salvos. E é por ela que somos capacitados a viver em obediência verdadeira e amorosa. Então, entender o papel da lei e da graça é importantíssimo. Por quê? Porque nós entendemos com isso a nossa grande, urgente, tremenda, gigantesca necessidade de Jesus Cristo habitando em nós. Entende? Eu queria, se você tem o guia de estudos Fundamentos da Fé, volte para o início desse estudo. Eu queria fechar com a leitura desta introdução, que ela está perfeita. Aqui nós vamos fazer um geralzão, unir todos esses pontos que nós estudamos na Bíblia e vamos entender aqui nesta introdução. Pegue o seu guia de estudos, por gentileza. Acompanhe a leitura. A relação entre a lei de Deus e a graça de Cristo é de complementaridade e harmonia. Vamos falar primeiro sobre a lei. A lei, como padrão divino de justiça, revela o pecado e mostra nossa incapacidade de viver em retidão por nós mesmos. Em Romanos 6,14, Paulo declara: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós lemos esse verso. E em Gálatas 3,24, lemos que a lei nos serviu de aio. O que é o aio? É um tutor, é um professor, para nos conduzir a Cristo. A lei aponta para a necessidade de um Salvador, expondo onde falhamos e mostrando que precisamos de Cristo para nos libertar da condenação e nos capacitar a viver em obediência. Já vimos a lei, agora vamos ler a graça. A graça de Cristo não apenas nos perdoa, mas também transforma o nosso coração e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Este estudo enfatiza que a verdadeira obediência à lei só é possível quando permitimos que Cristo viva em nós. Assim, a lei e a graça não se opõem, elas se complementam e são essenciais para a experiência cristã. A lei nos conduz a Cristo e a graça nos dá o poder para viver em conformidade com a vontade de Deus, refletindo seu amor e sua justiça. Eu gostaria de finalizar esse estudo com um apelo a você, que já deve ter feito esse estudo milhares, incontáveis vezes, lido esses versículos milhares, de incontáveis vezes, a você que nunca leu e que está lendo pela primeira vez. O convite de Jesus para nós é o mesmo hoje. É o mesmo. Uma rendição. É tudo que Jesus deseja de mim e de você. Rendição.
que nós rendamos a nossa vida a Ele, rendamos o nosso gosto, rendamos a nossa vontade a Ele. Ele, Cristo, é o único que tem o poder de transformar a minha e a sua vida, né? Então, quando eu e você permitirmos que a sua presença seja real na nossa vida, por meio da leitura da palavra, por meio da oração, quando nós permitirmos isso, então, realmente nós estamos caminhando com Ele. Então, entregue a sua vida a Jesus. Renda a sua vida a Ele. Há recompensa. Há recompensa. E a recompensa, sabe qual é? A paz que excede todo entendimento, mesmo que eu e você nós estejamos passando por grande tribulação. Fé é tudo que nós precisamos. Fé no poder salvador, redentor, restaurador, transformador de Cristo por meio da sua graça. Vamos orar? Santo Pai, nosso bom Deus, Criador e mantenedor, louvamos e bendizemos o nome do Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós, por tanta revelação maravilhosa que o Senhor deixou nas Santas Escrituras. Obrigada por este guia de estudos que nos faz refletir, nos conduz à reflexão sobre a graça salvadora, a graça transformadora, sobre o poder que ela tem de nos conduzir, de nos transformar à semelhança de Cristo. Obrigada, Senhor, por tua santa lei, que o Senhor deixou para nós, para nos guiar, Senhor Deus, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigada porque vemos na tua santa lei o teu caráter revelado e sabemos que este é o caminho que devemos trilhar. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, para nos conduzir a Cristo. Muito obrigada, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nos deu uma semana de vitórias espirituais, Pai. Não sabemos o que iremos enfrentar, mas sabemos que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Obrigada, Senhor, por essa certeza, por essa garantia da tua presença. Obrigada por ser o nosso Deus. Em nome de Jesus te rogamos. Amém, Senhor.